Eu vou começar aqui hoje conversando com vocês sobre esse querido aqui, que é o André Mendonça. Esse aqui caiu nas graças, né, do capiroto, só se for. Vamos ver aqui o queridão. Deixa eu colocar para vocês. Aqui uma postagem, inclusive, que é do Congresso em Foco. Antes só de eu colocar aqui, eu vou colocar a nossa meta também, gente. A nossa meta é de R$100 mais 2 membros. Então, quem puder, gente, chega, contribui do jeito que vocês quiserem. Se não fechar... A Xanda falou, se não fechar a meta, amanhã Magno Malta no Folha Notícias Noite, gente, ó. Sinto muito, não sei de onde eu tirei isso, mas vocês vão entender por quê. Gente, o Magno Malta, ele cismou que ele quer ver o Bolsonaro. Ele tá quase batendo no Alexandre de Moraes. Eu não aguento mais ele pedindo para ver o Bolsonaro. Sério, eu tô ficando com dó. Tô quase eu indo lá liberar, entendeu? Para ele ver o Bolsonaro. Tá louco, é muito amor. É muito amor. Eu acho que é um amor assim, meio do pastor de calcinha, mas tudo bem. Gente, vamos lá através do Superchat, Super Stickers. A Xanda já chegou abrindo por aqui. Uma garça branca grande no Pix. Magno Malte, não. Uma garça branca. A garça, olha eu coçando a cabeça. A garça é 5, né, Lucas? Então tá. A garça é R$5. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada. Deixa eu já colocar aqui, então. Espera aí, vamos fazer as contas. 94. Mais 2 membros. Ai, gente, eu sou de humanas. Eu acho que eu ia ter dificuldade para fazer as contas lá na CPMI. Eu ia precisar pegar, fazer uma foto, contar com calma. Eu ia ter problema, viu, gente? Confesso para vocês. Porque eu sou meio ruinzinha. Bora no Pix. Ou no Superchat. Não, gente, imagina que o Magno Malta falando que quer ver a Xanda. Imagina, ele ia ficar aqui, cadê a Xanda? Cadê a Xanda? Ia ficar pedindo para te ver, Xanda. Ia fazer igual ele faz com o Bolsonaro. Imagina, que horror. Não que eu também não queira ir para a Bahia, viu, gente? Que ainda não consegui ir lá conhecer a Xanda. O presidente lá teve dificuldade, aí deu golpe e resolveu. Pois é, eu nunca vou poder chamar ele para vir na live, porque senão ele não vai me ajudar, né, Xanda? Que eu já tenho histórico de não conseguir fazer conta. Mas não é, gente, sério. É o StreamYard. É o StreamYard que a gente cuida aqui. Os vídeos que a gente passa. A gente tem que cuidar da tela, fazer o conteúdo durante o dia, separar vídeo. Aí, a hora que eu tô falando com vocês, é que eu tô num raciocínio, eu me confundo inteira. Eu me enrolo inteira. Mas vamos lá. Aqui vamos ver esse querido, né, André Mendonça, concedeu salvo-conduto aos irmãos de Dias Toffoli e tornou facultativa a convocação feita pela CPI do crime organizado. Ao analisar o pedido da defesa, o ministro afirmou que deve ser garantido o direito à não autoincriminação previsto na Constituição e que investigados não podem ser obrigados a comparecer nem sofrer sanções. Caso optem por depor, terão direito ao silêncio, à assistência de advogado e à dispensa do compromisso de dizer a verdade. A CPI apura suspeitas envolvendo a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB e relações comerciais com a empresa da família Toffoli. Tá, essa aqui foi a decisão 1 do Mendonça, né? Agora vamos para a decisão 2 dele, para a gente começar essa live aqui, que eu não tô boa hoje com essa história. Eu não tô boa. E eu falei ontem para vocês, eu coloquei no título, todo mundo falou para mim, mas não tem, não vai rolar, não sei o quê. Confia, gente, confia que eu sou bruxa. Aqui, o Mendonça autorizou quebra de sigilos de Lulinha antes da CPMI do INSS. Decisão de Mendonça atendeu um pedido da Polícia Federal e está sob sigilo. A autorização para acesso aos dados ocorreu ainda em janeiro desse ano.
Então, está aqui o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos do Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Essa autorização foi dada antes da aprovação da quebra de sigilo pela CPMI do INSS nessa quinta-feira. Fábio é o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só para a gente entender, tá? O Mendonça, ele já era relator da CPMI, né? Ele já era responsável pelos julgamentos dos processos envolvendo a CPMI do INSS, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, e agora ele é o novo relator da questão do Master. Então, só para a gente entender o que está rolando. Então, tá aqui. A decisão de Mendonça atendeu um pedido da PF e está sob sigilo. A autorização aos dados ocorreu em janeiro desse ano. A TV Globo também teve acesso a trechos do relatório. A Polícia Federal indicou que o filho do presidente pode ter atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Tá? Então, assim, gente, o que aconteceu nesse caso é que a própria defesa do Lulinha já tinha falado que não havia recebido nenhuma intimação, nem nada disso. Tanto que nem acesso aos autos eles tinham. Eu falei isso aqui ontem. Tá? Que, enfim, acabou rolando aí a nota, né, que o advogado do Lulinha deu para as mídias, enfim, falando justamente disso, que ele ia pedir o acesso, né, a esse tipo de processo, porque o que acontece? Quando a gente vai pegar um processo que tem um grau de sigilo, a gente precisa pedir para ver os autos, a gente precisa se cadastrar, e esse cadastro tem que ser autorizado pelo cartório ali, mesmo que seja digital, para a gente poder acessar. Então, a verdade aqui é que, assim, já virou palhaçada. Vocês entenderam? Que já virou palhaçada, mas o alvo continua sendo Lula. Então, não adiantou ter mudado a relatoria. O que mudou agora foi o modus operandi. Porque o senhor Toffoli tinha a questão do resort do Taiaiá, do dinheiro da Meredith que ele tinha vendido lá para o fundo Arley da REAG. Agora, aqui, essa decisão já diz por si só. Então, aí eu me pergunto, mas se ela foi autorizada em janeiro, por que a defesa do Lulinha não sabia? Né? Eles pediram acesso ao processo ontem. Por quê que a defesa não sabia o que estava acontecendo? Então, eu vou mais longe ainda. Se teve uma delação premiada que aconteceu na questão da CPMI do INSS, com as menções do nome do Lulinha, ontem, por que a prisão dele foi pedida só ontem, se o sigilo já havia sido pedido em janeiro? Entendeu, gente, que não está batendo? A coisa não está batendo. Eu estou defendendo. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo a materialidade das provas. Eu estou defendendo aquilo que precisa estar ali para que se peça uma quebra de sigilo. Uma conversa, um print. Vocês viram o processo? Eu também não li. Estão falando que tem, mas está que nem cabeça de bacalhau. Todo mundo fala que existe, mas eu nunca vi. Essa história do Lulinha, ela é a grande cabeça de bacalhau dessa CPMI do INSS. Porque desde o primeiro dia isso é falado. Até agora não apareceu um pelo encravado no rabo do careca do INSS que tivesse indicando que o Lulinha realmente é um sócio oculto dele. Até agora eu não vi. E que estão falando disso. É a mamadeira de piroca deles. É a grande mamadeira de piroca que eles têm. Então, eles estão aí nessa, eles estão nesse... E não porque o Lulinha, não porque o filho do Lula ganha mesada.
Agora eles conseguiram, daquele jeito, cravar. Agora eu fico impressionada que eles conseguiram fazer um golpe na Câmara, na votação de hoje, e conseguiram que o André Mendonça autorizou essa quebra de sigilo. Já havia autorizado antes mesmo. Então, assim, realmente questionamentos que precisam ser feitos. Realmente são questionamentos que precisam ser feitos. Agora, os advogados do Lulinha, eles vão ter acesso a essas provas, mas eu vou trazer para vocês aqui a declaração dele, que é o próprio Lulinha. Lulinha disse receber com tranquilidade a quebra de sigilo. Vamos ver aqui. O DCM apurou com amigos de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que ele recebeu com tranquilidade a notícia da quebra dos seus sigilos bancário, fiscal, telemático, aprovada na CPMI do INSS. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, disse que Fábio já havia se colocado à disposição do STF através do advogado que constituiu, que é o doutor Guilherme Sugimori, para prestar esclarecimentos à Justiça. Não é a primeira vez que envolvem o meu nome com o objetivo de desgastar o meu pai, o governo dele, o PT, a mim mesmo. Então, isso não é novidade. O que eu quero saber é, cadê a chave da minha Ferrari de ouro número 1? Número 2, cadê a chave da porteira da fazenda onde eu crio milhares de cabeças de gado? Nossa, essa notícia é velha, do gado. Essa notícia aí, ela é do Lula 2, acho, hein? Ou até antes. E número 3, cadê os dividendos da Friboi? Porque eu era sócio da Friboi até ontem, disse o Lulinha. Exatamente. Tudo isso é uma madeira de piroca deles há muito tempo. Desde o tempo parece. Ele está tirando com certo humor, o que demonstra serenidade e tranquilidade. Falou que não tem nada a temer e está reafirmando para o pai, para o Congresso, para parlamentares, para amigos, que não tem relação direta ou indireta com nenhum dos fatos que envolvem o INSS, que estão sendo investigados no bojo da CPMI, afirmou um amigo de Fábio Luiz. Bom, gente, é basicamente isso que aconteceu, uma grande palhaçada. Né? Então, realmente, sabe... O próprio Pedro Zambarda fala muito disso, né? Aqui, que ele mesmo é super injustiçado, porque ele sabe que ele está pagando pela repercussão da candidatura do pai dele, pela popularidade do Lula, e aí acabam colocando na conta dele diversos desvios de empresa. Ele não pode ter contato com ninguém, ele não pode fazer negócio com ninguém, porque se ele está fazendo negócio é porque ele está levando um por trás. Toda vez é isso. Então, aqui o Zé Cheburasca, quem libera o Vorcaro tem que liberar qualquer rato e o trabalho do gato. Pois é, porque, se ele liberou, se ele deixou facultativo para o Vorcaro e deixou facultativo para a família do Toffoli, então não é nem para o Toffoli, e ele simplesmente quebrou o sigilo do Lulinha. Baseado em. Porque contra o Toffoli e na questão do Vorcaro, bom, o Vorcaro não precisa nem dizer, 400 mil provas de que ele tinha fundos, empréstimo consignados do Banco Master que tinha envolvimento com o INSS. Com relação ao Toffoli, tinha alguns prints de conversas, inclusive lá o tal dos 6 minutos entre ele e o Vorcaro, que eles se conheciam, enfim, que eles teriam sido apresentados. Agora aí fica facultativo, né? Agora, a quebra de sigilo do Lulinha, maravilha. Não tem um print deste catso para a gente ver. Nada. Absoluta, é um grande nada. Um grande balão cheio de ar. Né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!